Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que o domingo de vocês seja um domingo abençoado. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe, que Ele abra os nossos ouvidos e cuide dos nossos coraçõezinhos, para que nós possamos ouvir e entender o que Ele quer falar conosco hoje, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos, pensar em Deus e ficar bem quietinhos. Senhor, muito obrigado por esse dia. Agradecemos, Senhor, por este momento que nós podemos aprender mais do Senhor. Peço que o Senhor cuide dos nossos corações, abra os nossos ouvidos e que possamos entender a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus, amém! Crianças, vocês lembram que nós estamos falando de um líder especial, que é Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus para ele poder libertar o povo de Israel. E olha o nosso povo de Israel, ó. Esse daqui é o nosso povo de Israel. Vocês sabiam, crianças, que quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, eram aproximadamente 600 mil homens, fora mulheres e crianças e animais. Então, assim, era muita gente. O povo de Israel era um povo assim, ó, que era muito grande. Deus falou assim com Moisés, que Moisés tinha que falar com o faraó, para o faraó libertar o povo, para eles não serem mais escravos. Mas aí, Moisés, vocês lembram que ele falou que ele precisava de ajuda porque ele tinha dificuldade de falar. E aí, quem é que foi ajudar ele? Arão. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão e Arão falava com o faraó. Deus deu 10 pragas, até que Faraó, na última, decidiu deixar o povo ir. Vocês lembram da história que a tia Márcia contou? Pois é, hoje nós vamos lembrar ela, mas de um jeito diferente. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem as cores, né? Nós temos vermelho, tem verde, tem azul, tem preto, branco, marrom. E essas cores, elas estão presentes nas nossas 10 pragas. E também no decorrer da história que nós vamos até quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. Então, nós vamos começar então com a nossa primeira praga, tá bom? Qual foi a nossa primeira praga mesmo? Deus mandou que Moisés falasse com Faraó que ele deveria deixar o povo ir. Se ele não deixasse o povo ir, ele ia transformar as águas do rio Nilo em sangue. Crianças, que cor que é o sangue? Vermelho. Então, nós vamos agora transformar a nossa água limpinha na cor do sangue, que é vermelho. Olha aqui, ó. A tia tem um pouquinho de anilina. Olha lá. Olha, a tia vai pegar aqui para vocês verem. Olha, fica a cor do sangue. Então, nossa primeira cor das 10 pragas é vermelho. Uma coisa para vocês aprenderem e que é bem legal, o rio Nilo, ele é o segundo maior rio do mundo. Alguns falam que ele é o primeiro, outros falam que ele é o segundo, mas é ele e o rio Amazonas, são os 2 maiores rios do mundo. Vocês imaginam um rio tão grande, todo de sangue? Deus falou que quando ele transformasse o rio em sangue, os peixes não iam sobreviver, porque já não ia ser mais água, ia ser sangue. Imagina o fedor que não deveria ter ficado naquele rio. Outra coisa importante lembrar é que o rio Nilo era o rio principal. Era ele que você transportava as coisas. Então, assim, se você fosse levar um gado, fosse trazer comida, levar mercadoria, era tudo nesse rio. Você andava de barco nele. Ele também era o rio que os egípcios, eles bebiam água.
eles também tiravam o alimento de lá, que era porque eles pescavam lá. Então tudo vinha daquele rio ali. Sem contar que vocês sabem que lá no Egito tem deserto, né? E o rio Nilo, quando chovia muito, que era a época que estava chovendo, ele enchia, aí ele ia se espalhando assim pela terra, e aí sabe o que acontecia? Aquela terra que não tinha muito, o solo por ser muita areia, ele começava a dar plantas. Então era uma época que o povo aproveitava para fazer o plantio para ter a colheita. Então o rio Nilo era um rio muito importante, tá, crianças? E aí o faraó nem deu importância com essa primeira praga. Ah, pode continuar trabalhando. Pior, ele aumentou o serviço dos hebreus, que era o povo de Israel. Eles tiveram que trabalhar mais ainda. Então Deus resolveu mandar a segunda praga. A segunda praga foi o quê? Rãs. Olha só, quando diz que a Bíblia fala que Deus mandou tanta rã, tanto sapinho, crianças, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Eu tenho uma rãzinha, ou um sapinho. Ó, ele faz até barulho, escutem só. Pois é. Quem aqui tem nojo de sapo? Eu não gosto, não. Eu não tenho medo. Mas eu sei de uma pessoa na igreja que morre de medo. Né, Pamela? Ela não aguenta nem saber que tem um sapo. Que ela tem muito medo. A Bíblia conta que tinha tanta rã que aqueles sapos entravam assim pelo palácio, na casa das pessoas, subia nas pessoas, e aquilo deu uma gastura, um nervoso tão grande no faraó, que o faraó falou assim: manda chamar Moisés que eu vou deixar o povo ir. Aí chamou Moisés, e aí o faraó falou assim: ó, você pode, tá? Você pode levar o povo embora, levar ele, não tem problema, pode ir lá, mas vocês vão voltar, né? Vocês só vão fazer o sacrifício que vocês precisam fazer, mas vocês vão voltar, né? Aí, então você ora e eu deixo você ir, tá bom. Aí Moisés foi, pediu para que Deus matasse as rãs. E aí, crianças, as rãs morreram. Só que eram tanta rã, que aquilo lá, aquele monte de sapo, a Bíblia conta que eles ajuntavam montes do bichinho morto, que fedia, que era um cheiro horrível. Mas aí, quando o faraó percebeu que as rãs tinham morrido, ele mudou a ideia. Foi a primeira vez, a primeira mentira que faraó falou, achando que ele conseguiria enganar a Deus. Alguém engana a Deus? Não. Então, crianças, a nossa próxima cor, que cor que é a rã? Tem rã verdezinha, né? Uma cor meio cinza, meio verde. Então, hoje nós vamos agora trabalhar com a cor verde. Vamos fazer lá, então, nossa segunda cor. É a cor verde. Vamos lá. Ixi, ficou um verde meio escuro aqui, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Ó, mas é verde. Então, a nossa segunda cor da praga é verde. Crianças, tem uma coisa também que a tia queria falar com vocês sobre a nossa primeira praga, que eu acho importante falar. Foram 7 dias que o povo ficou sem água limpa. A Bíblia conta que algumas pessoas iam lá e cavavam na terra perto do rio Nilo para ver se achava água limpa para poder beber. E não tinha. Agora vocês imaginam o cheiro do rio. Aí agora tem o cheiro das rãs. O Egito estava, ó, com cheiro muito ruim. E aí Moisés tinha falado com o faraó que ia levar, o faraó não deixou o povo ir, ele falou sua primeira mentira para Moisés, tentando enganar a Deus.
E Deus mandou vir a terceira praga. Deus falou com Moisés para que o faraó libertasse o povo. Deixa o povo ir. Aí ele não deixou. Sabe o que Deus fez? Deus fez todo o pó da terra, significa que toda a terrinha solta, aquela poeirinha, se transformasse em piolho. Crianças, alguém aí já teve piolho? A tia já teve quando era criança. Eu acho que quase todas as crianças, quando entram na escola, acabam pegando piolho. É uma coceira, uma coisa ruim. Agora vocês imaginam aquele monte de piolinho subindo em você, na sua cabeça. Vocês lembram que o povo de Israel, os homens eram barbudos, então tinha piolho na barba, piolho na cabeça. E aquilo começou a incomodar muito. Mas vocês sabem, Faraó não deu a mínima. Deus foi e falou assim, tá bom, vou mandar para você a quarta praga. A quarta praga foi um enxame de moscas. Teve tanta mosca, que aquilo entrava dentro das casas, no chão, no meio da comida. Você estava conversando, aquilo enfiava na sua boca, entrava pelo nariz. Era horrível. Aí o faraó foi e falou assim, não, tá bom. Manda chamar Moisés, que dessa vez eu vou deixar aí. E aí, de novo, o faraó fez o quê? Deu para trás. Foi a segunda vez que ele tentou enganar Deus. E as moscas têm uma cor. Não é preto, não é verde, é um cinza. Às vezes eles parecem no reflexo da luz, assim, às vezes ela fica meio esverdeada. Mas hoje nós vamos aprender a terceira cor da nossa praga, que é cinza, tá? Tanto o piolho quanto a mosca, eles têm o mesmo tom, tá? Mesma cor, e é cinza. O cinza é uma cor que não é uma cor primária. Você não tem uma cor cinza pronta, é uma mistura de cores. Nós vamos misturar o branco e o preto para poder dar a cor cinza. Então, nós vamos colocar aqui primeiro o branco. Olha lá, a nossa água tá ficando branca. E aí, a gente vai pôr umas gotinhas de preto. Ui, ficou meio roxo. Vai ficar cinza. Acho que a gente pode fazer um pouquinho mais escuro, né? Porque as nossas moscas são mais escuras. Aê! Agora ficou mais parecido com a cor de uma mosquinha. Então, nós temos a nossa terceira cor, que é o cinza, que ele lembra tanto o piolho quanto a mosca. Faraó não deixou o povo ir. E Deus mandou a quinta praga. Olha aqui a quinta praga. O que aconteceu aqui com os bichinhos? Eles morreram. E aí, crianças, todos os bichos acordaram mortos. As pessoas foram lá no curral deles e os bichinhos estavam mortos. Do nada, morreu. O cavalo, a ovelha, o boi, os cabritos, os camelos. Mas isso não mexeu com o coração de Faraó. Ele não estava nem aí. E Deus foi e mandou a sexta. A sexta praga, crianças, é a doença. É como se fosse uma lepra. Essa sexta praga, ela é uma ferida que chama ferida purulenta. Ferida purulenta é machucadinho que tem a cor marrom, às vezes meio verde, com um pouquinho de amarelo. Deixa eu pegar aqui o amarelo aqui, crianças. E é assim, tem pus nelas. E aí,
a pessoa ficava cheia dessa doença. E o pus, crianças, quando a gente machucadinho está infeccionado, sabe o que acontece? Esse machucadinho fica fedido. E aí todo o povo do Egito pegou essa doença. Então, a nossa quarta cor é a marrom. E a marrom, e a cor marrom, ela é uma cor que também precisa de uma combinação. A cor marrom, ela é a junção do vermelho e do verde, tá? Então, nós vamos fazer aqui a nossa cor marrom. Olha lá. A cor marrom é a cor do café, crianças, ó. Então, nós temos aqui a nossa quarta cor. Por causa dessa doença, crianças, o faraó resolveu que eu acho que eu vou, não sei o que eu vou fazer. Aí, os conselheiros dele falaram, não, vai ficar sofrendo, deixa aí. Aí, o faraó ficou assim, de repente, não vai não. E aí, Deus fez o quê? Mandou a 7ª praga. A 7ª praga foi chuvas de pedra. A chuva de pedra, crianças, acabou com um monte de coisas. Moisés, quando avisou que ia ter a chuva de pedra, falou assim, olha, vocês colocam dentro de casa os seus animais, os seus escravos, porque o que tiver do lado de fora vai perder tudo. Vocês imaginam uma pedra, olha só, a tia fez umas pedras aqui, caindo do céu. Se pegasse na cabeça de morreu. Matava os bichinhos. Olha, o cachorrinho que ficou lá fora, levou uma pedrada, morreu. O escravo que ficou lá fora, levou uma pedrada e morreu. Caía a pedra em cima das plantas, quebrava as plantas e as plantas morreram. E aí, o faraó tentou mentir de novo para Deus. E aí foi a 3ª vez que ele mentiu. Ele falou assim, pode chamar pode chamar aí o Moisés e eu vou falar com ele para ele conversar com Deus e Deus vai liberar ele. Pois aconteceu, a chuva de pedra parou, os raios, os trovões também pararam, mas o povo foi liberto? Ó, não foi. E nós já fizemos a cor das nossas pedras, certo? Nós temos aqui tanto o preto, o cinza. Aqui, ó, nós temos o cinza quanto o marrom, tá? Então, nós temos as cores da nossa 7ª praga também. Crianças, uma coisa importante para falar com vocês aqui sobre tudo isso daqui, algumas das pragas que Papai do Céu mandou, Papai do Céu mandava só para os egípcios, tá? O povo de Israel, eles foram libertos de algumas pragas. Eles, por exemplo, dados animais, não morreu os animais do povo de Deus. Morreu somente os animais do povo do Egito lá, os povos da casa de Faraó lá, o povo que pertencia ao Faraó. Deus estava mostrando o seu poder para que aquelas pessoas entendessem que Deus era poderoso e que Ele dominava sobre tudo. E aí, crianças, Faraó, por não ter cumprido a sua palavra pela 3ª vez, não vou deixar ele ir. Ele mandou a 8ª praga. Vocês lembram que a tia Márcia falou que ela tem aflição de gafanhoto? Por ele ser um bicho grande
e que às vezes ela falou também sobre a questão de uma nuvem que vem assim, ó, o gafanhoto assim, e zum. Gafanhoto, ele come plantas, tá? Então, o que sobrou da chuva de pedra, que as pedras não quebraram, não acabaram com tudo, o gafanhoto veio e comeu. O gafanhoto, crianças, olha aqui, a tia tem algumas plantinhas aqui para mostrar para vocês, ó. Olha só, isso daqui, olha como é que é o formato da plantinha. Ela é assim, chegou aqui, não tem. Sabe o que comeu aqui? Um gafanhoto. Olha só, a tia tem outra aqui, ó. Uma outra plantinha aqui do quintal da tia. Olha só, que também já está comido. E aí, imagina um monte, mas era muito, muito, muito gafanhoto. A Bíblia fala que nessa chuva de pedras que teve aqui, acabou com o linho, que linho, crianças, é uma planta que serve para fazer roupa, certo? E também acabou com a cevada, que também era usado para alimento, porque eles já estavam maduros. Porém, a chuva de pedra não acabou com o trigo e nem o centeio, que também são comidinhas, tá? Porque eles ainda eram novinhos. Quando veio esses gafanhotos aqui, comeram todo o trigo e todo o centeio. E aí, os conselheiros chegaram para Faraó e falaram assim: olha, a gente está sofrendo tanto. O Egito já está um caos, está perdido. Nossos animais morreram. As nossas plantas já acabaram com as nossas plantas. Nós já tivemos doenças. O cheiro da cidade está ruim. O que o senhor está esperando? Não é melhor a gente liberar o povo? Mas Faraó não quis liberar. Não escutou os seus conselheiros. E por isso Deus mandou a 9ª praga. Que olha, era o quê? A escuridão. As trevas. Crianças, a palavra do Senhor diz que as pessoas não saíram de casa, não se viram, não conseguia ver nada. Era quase assim, você conseguir pegar as coisas assim, de tão escuro que estava, você tinha que andar assim para você fazer alguma coisa, era apoiando, apalpando. E aí, ficaram 3 dias sem ver nada. E a nossa cor, então, para a escuridão é a preta. Então, nós vamos pegar aqui a nossa cor e vamos fazer aqui mais uma cor para a nossa praga, que é a cor preta. Olha lá, ficou tudo preto. Ó, olha lá a nossa cor, fica tudo preto, igual a escuridão. Mas aí, os israelitas, vocês sabem que naquela época não tinha energia. Então, tanto de dia quanto de noite, estava tudo escuro. Eles não fizeram nada. Mesmo assim, Faraó não quis nem saber. Não deixou o povo ir. Por isso, Deus fez a última praga. Vocês sabem qual que é, não é? A última praga foi a morte dos primogênitos. E a morte também a gente trabalha com a cor preta, que significa o fim, acabou. Deus livrou os filhos de Israel, né? O povo de Israel, livrou os primogênitos, e crianças primogênitos é no caso, o filho mais velho, tá? Então, se você tem um irmãozinho que é mais velho, é esse que se tivesse lá naquela época e fosse um dos egípcios, ele, ó, mas só que nós somos o povo de Deus. E Deus deu lá as instruções, que era para passar
o sangue lá nos portais, nos umbrais das portas, e que quando ele passou a meia-noite, quem tinha o sangue foi poupado. Quando o faraó naquela mesma noite acordou e viu seu filho morto, ele chamou Moisés na mesma noite. Leva seu povo. A Bíblia conta que naquela cidade havia muito choro, porque praticamente em todas as casas havia uma morte. O faraó teve que passar por isso tudo aqui para saber o quanto Deus é poderoso. E aí o povo foi embora. Olha aqui, o nosso povo aqui arrumou a trouxinha deles e foi embora. O povo ficou vagando no deserto por um tempo. De repente eles mudaram a rota. E quando eles chegaram lá na praia, o que eles se depararam? Com os egípcios. O faraó mandou a cavalaria. Tinha carroça, carro de guerra, os cavaleiros, todo mundo. O faraó, mesmo passando por isso tudo, mesmo assim desafiou a Deus. Ele voltou atrás na decisão dele de deixar o povo e ir embora. Então, crianças, o que aconteceu? O povo de Israel estava na frente deles, tinha o Mar Vermelho, e atrás deles os egípcios estavam vindo. A cavalaria de Faraó com os carros de guerra, tudo para pegar eles e levar eles de volta. Mas vocês acham que Deus ia fazer isso? Deixar o povo voltar a ser escravo? Não. Deus é um Deus poderoso. Olha tudo que ele fez para libertar o povo dele e mostrar o quão poderoso ele é. A Bíblia fala, num versículo, e fala assim que o povo tinha que somente crer. Eles tinham que acreditar que Deus era poderoso e que Deus ia trazer uma solução para eles naquele momento. E aí o que ele fez? Mandou que Moisés erguesse a vara dele, mostrasse para o mar, e aí um vento muito, muito forte foi abrindo o Mar Vermelho. E a tia fez um mar vermelho pra gente. Vem pra vocês verem. Ó, aqui nós temos o nosso mar. Olha, a tia vai tirar aqui, ele vai abrindo, como se fosse lá no Mar Vermelho. Olha, gelatina de tutti-frutti, é azul, igual o mar. E aí, vocês lembram que os nossos amiguinhos lá, ó, os nossos bonequinhos, olha só, vão ser esses aqui, ó. E eles passaram tranquilos. A Bíblia fala que eles passaram com os pés enxutos, que eles não se molharam. Só que a cavalaria estava vindo bem atrás. E vocês sabem uma coisa interessante que aconteceu? Quando a cavalaria estava ali no meio do mar, as rodas começaram a agarrar. E eles não começaram mais a conseguir passar. Quando o povo terminou de passar, o mar foi e fechou, e enterrou e afogou todo mundo lá. E a cavalaria se foi embora. Deus, Ele tem o poder para fazer tudo o que nós precisamos. Sabe, crianças, às vezes a gente tem algumas situações, por exemplo, na prova. Vocês estudaram, só que chegou na prova, vocês ficaram nervosos. Nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não lembro a matéria. Se vocês orarem e pedirem a Deus, Deus tem o poder de ajudar vocês. A gente consegue ver o poder de Deus em outras coisas também. Por exemplo, nós temos alguns enfermos da nossa igreja que foram curados pelo Senhor. E isso é demonstração do poder de Deus. O trabalho do papai e da mamãe
também é a demonstração do poder de Deus. As nossas vidas, tudo o que nós fazemos, também é a demonstração do poder de Deus. Na natureza, nós temos os raios, os trovões, as tempestades, mas nós também temos um arco-íris, temos os passarinhos, temos diversas coisas que mostram o poder de Deus. E nós devemos aprender, pôr na nossa cabecinha e no nosso coração que Deus, Ele é poderoso e que nós não precisamos nos desesperar. Hoje nós estamos passando por um momento muito difícil no mundo inteiro, que é o coronavírus. E Deus, Ele é poderoso o suficiente para nos proteger. Então, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de orar. Nós precisamos de falar com Ele. Assim como Moisés chegou para Deus e falou assim, Deus, o que eu faço? E Deus deu o caminho, Deus deu a direção. Deus protegeu a vida do povo de Israel. Levou eles para o outro lado do rio, para o outro lado do mar, salvos, protegidos. Então, nós devemos sempre confiar em Deus, tá? Tem um versículo O versículo na Bíblia diz assim, que o Senhor falou com eles, o Senhor lutará por vocês. Somente acalmem-se. E neste tempo que nós estamos passando, nós sabemos que Deus vai lutar por nós. E que nós precisamos nos acalmar. Nós precisamos de descansar no Senhor. Que vocês tenham um bom restante de domingo. Que o Senhor acalme o coração de vocês. Que vocês em breve vão poder estar na igreja. A gente vai poder brincar com os amigos, vamos poder passear, vamos poder ver nossa família. E que Deus abençoe muito vocês, tá? Um beijão, a tia tá com muita saudade de vocês.